Legal, bom, na aula passada a gente viu um pouquinho, né, sobre expressions e tal, a gente viu ali que dá pra gente usar os operadores e fazer coisas com os nossos dados, né, com as nossas propriedades e tal. Então a gente alterou largura, depois a gente concatenou string, beleza. Isso começa a ficar um pouco mais interessante quando a gente começa a usar funções, tá? Porque a gente pode então deixar coisas mais programáticas e um pouco mais complexas, tá? Aqui nessa aula sobre funções, então, eu vou te mostrar dois tipos de funções, digamos assim. Tem algumas funções que são nativas do próprio SAS e tem as funções que a gente pode criar nós mesmos, tá? A gente pode então ir lá, criar uma function e determinar o que ela vai fazer pra gente dentro do nosso sistema, dentro do nosso front-end e tal. Então vamos lá. Eu vou começar te mostrando as propriedades do SAS. Eu achei esse site aqui, tá? Essa página que tem o cheat sheet, né? Que os gringos costumam falar, que é uma folha aqui, uma página, né? Mostrando atalhos e coisas que a gente pode usar. Então, de uma maneira fácil da gente olhar, da gente ler. Porque quando a gente vai no site do SAS, na própria documentação, e a gente vai na página de function, ela é um pouco limitada, tá? Ela não dá aquela listona ali pra gente de todas as propriedades, ou a gente poderia chamar de métodos, talvez, né? Não dá pra gente uma lista, tá? Ele até fala aqui o tanto que a gente pode usar, como que a gente pode usar, tal, mas isso aqui é mais para as funções que a gente mesmo vai criar, beleza? Então eu vou te mostrar primeiro as funções ali daquela página, né? E a gente vai aplicar algumas. E eu acho, as mais interessantes que eu acho pra gente usar aqui, geralmente são as de cores, tá? Tem essa aqui do string length também, que é interessante e tal. E tem algumas de número também, tipo para arredondar número e tal, que também são legais. O que é tudo muito similar ao que a gente tem no JavaScript. Só que aqui eu vou te mostrar as de cores nessa aula, para não ficar muito extenso, a gente entrar muito em cada uma dessas coisas. E aí depois você pode ir explorando aí as outras, tal, não é muito complexo. E provavelmente lá no nosso projeto final a gente vai usar alguma outra função nativa aí do próprio SAS, beleza? Mas aqui então vamos ver primeiro as de cores e depois a gente vai fazer uma função nossa mesmo, tal, para controlar algumas coisinhas ali. Então vamos lá. Olha só, aqui ele dá uma lista pra gente, a gente consegue criar cores, né? Então a gente pode usar uma funçãozinha RGB, a gente passa o valor do R, do G e do B e cria. Eu não sei até que ponto isso aqui é tão interessante, mas você pode se ver numa situação onde você precisa fazer isso, tá? Então, jeito tem, tá? De criar cores passando um argumento, então, né? Pra red, outro pra green, outro pra blue. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Que eu acho que deve estar muito pequeno aí pra você. Agora sim. E a gente pode então criar cores ou selecionar canais e trocar o valor de um canal específico, tá? Tem também como fazer basicamente a mesma coisa, só que no padrão Hue, Saturation e Lightness, tá? E aí você cria cor e tal, você consegue pegar um canal, que é o canal da cor, enfim. Vale a pena dar uma olhadinha aqui, mas eu vou me atentar aqui agora, e é isso que a gente vai ver finalmente, depois de tanto falatório, né? Nessas aqui, ó, que a gente consegue modificar as cores, tá? Então tem essas aqui, tem algumas de alpha aqui também, ó. Tal. Então, bora ver elas, tá? A primeira que eu vou te mostrar aqui é o Lighting, tá? E o Lighting, ele é muito fácil, muito simples, na verdade, tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente usa, tá? Eu vou dentro do Mixin aqui, ó, que a gente criou, né? Do Mixin. E aí a gente tem o background color. A gente passa esse background color aqui na nossa classe, certo? Então esse aqui é verde e esse aqui é um tom de laranja indo pro vermelho ali e tal. Como que a gente usa? Se eu quiser clarear essa cor, eu posso vir aqui onde está a variável, né? Então a cor que a gente escolheu lá entrou aqui e ela vai ser colocada aqui, né? Eu posso vir aqui, ó, antes e falar assim, ó, lighting. Abro e fecho aqui, né, e passo a cor como argumento. E aí, se a gente olhar aqui nesse cheat sheet, primeiro a gente passa a cor no primeiro argumento e no segundo argumento a gente passa o tanto que a gente quer modificar essa cor, né, o tanto que a gente quer deixar ela mais clara. E no caso aqui a gente vai deixar em porcentagem. Então, se eu passar aqui, por exemplo, 10%, eu quero clarear ela 10%, tá? E salvo. Olha só o que vai acontecer. A gente volta aqui e, na verdade, não deu certo. Deixa eu só olhar. Ah, tá. É porque isso aqui é da aula passada. Eu preciso startar de novo aqui o meu SAS e também startar o meu live server. E agora sim. Eu não sei se deu para você reparar
tá mais claro agora, tá? Eu vou clarear um pouco mais, eu vou colocar 20% e aí você vai ver mais claramente que realmente agora clareou bem mais. Tá vendo? Eu vou colocar agora 50% e vai quase sumir. Já sumiu, na verdade, né? Teoricamente tá 50% mais claro, mas sumiu. Então, basicamente é assim que a gente usa. E a gente pode fazer a mesma coisa para darken, tá? Então eu posso falar aqui o que eu quero, ao invés de lighten, né? Eu posso passar um darken. E aqui eu vou colocar só 20%, que eu acho que já vai ficar um tanto bom escuro. E se eu voltar lá, agora está mais escuro, beleza? E aí a gente pode aplicar a mesma coisa para saturação, para dessaturação, para grayscale, que eu não lembro exatamente como funciona. Vamos testar o grayscale? O grayscale ele recebe só cor. Vamos ver aqui como que vai funcionar isso. Salvei. Ops, faltou um E aqui. E fica tom de cinza, né? Grayscale, né? Basicamente é isso. Então, é isso. A gente consegue ir usando essas funções, respeitando aqui o que cada uma delas pedem, né? Tipo, o tipo de argumento e tal. Essa aqui é interessante também, ó, complement, que ele vai pegar a cor complementar, tá? Então, se você já estudou teoria das cores, aí você sabe que a cor complementar é a cor oposta. Então, a cor oposta vai acabar ficando muito similar, que só vai inverter, porque a cor oposta do verde é um tom meio de vermelho, e a cor oposta do vermelho é um tom de verde. Então, se eu colocar complement aqui, teoricamente vai inverter. Vamos ver? Eu confesso que eu não testei isso aqui antes, então eu estou fazendo aqui e a gente está vendo junto, tá? Que algumas aulas eu dou uma testada antes, mas essa aqui não. E vamos ver o que aconteceu aqui no complement. Quase, mas ficou parecido com o que eu imaginei. Então, o que era verde ficou um tom de rosa, e o que era um tom de rosa indo pro laranja ficou nesse tom de azul. Ele pegou a cor complementar, beleza? E aí, assim, o céu é o limite, né? Você, dentro aí das suas propriedades de estilos e tudo mais do seu projeto, você vai conseguir, então, começar a usar essas funções de acordo com a sua necessidade, beleza? E aí tem o que eu te falei então, que é a nossa função própria, que a gente mesmo cria a função. Então eu vou tirar aqui o complement, vou tirar o background color aqui também, vou voltar ao que era antes, tal, tudo certo. Se a gente voltar lá, voltou ao normal, digamos assim, ao estado inicial, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu ainda vou continuar brincando com cores e eu vou criar uma função aqui chamada change color, tá? Como que a gente cria funções? Se a gente olhar aqui na documentação, a gente declara @function, o nome da função, a gente fala os argumentos que ela vai ter, tá? Aqui até ele está falando de argumentos arbitrários, a gente não vai ver isso, que é um pouquinho mais... a gente pode ver talvez mais pra frente, tal, mas pra gente não interessa agora, tá? Aqui, ó, então, a gente pode passar quantos argumentos a gente quiser, como uma função comum em JavaScript ou em alguma ou qualquer outra linguagem, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar a nossa função e a gente vai chamar ela de changeColor, tá? Então, function é assim que a gente declara que vai ser uma função, né, no SAS. Eu vou chamar ela de changeColor e aí a gente abre e fecha parênteses e aí sim a gente pode então passar os argumentos. E os argumentos a gente passa do mesmo jeito que a gente passa no mixing. Então, primeiro eu vou receber um argumento do tipo type, que eu quero falar se é do tipo darken, ou lighting, ou complement, por exemplo, que são os três que a gente usou, tá? E aí o segundo argumento, eu vou falar então... o que a gente vai falar aqui? A gente tem que passar a cor, né? A gente vai falar então que vai ser a cor, color. Beleza. E aí a gente... abre e fecha chaves aqui para a gente passar a nossa expressão da função aqui dentro, beleza? Tá, e aí como que a gente faz isso aqui agora? Basicamente eu tô pensando aqui agora que eu vou ter que te explicar o assunto da próxima aula, olha só. A gente vai ter que fazer um if statement, tá? Um if else. Então a gente vai falar sobre if else aqui já nessa aula e na aula que vem então eu vou dar apenas um complemento aí, tá? Mas então... fazer um if aqui é muito, muito simples, tá? A gente começa assim com um símbolo de arroba, né? E a gente fala if, tá? Se... e o que a gente tem que verificar aqui? A gente tem que verificar o tipo, porque a gente vai ter que verificar então se é dark, se é light ou se é complement, beleza? E aí eu falo o seguinte, se type.
E aí aqui a gente começa a usar os operadores. Lembra que eu falei que as expressions, os operadores começam a ficar mais interessantes dentro de função? Eu consigo colocar esse operador aqui que é de comparar, né, se o valor que vai chegar aqui nesse argumento, né, nesse parâmetro, se ele é igual. E aí eu posso falar aqui então, se ele for igual a light, aí eu não vou usar a mesma palavra, tá? Que é a propriedade, porque eu acho que são palavras reservadas aqui. Então, ao invés de eu passar lighting, eu vou passar light, tá? Se for a mesma coisa aqui, light, aí faça o que estiver aqui dentro para mim. Outra coisa de if else, eu já estou dando a aula de if else, né? Mas vamos lá. Outra coisa de if else é que a gente precisa retornar um valor dentro do if, tá? Senão a função não aceita, o SAS não aceita, beleza? Mas vamos lá então. Se o type for light, aí você vai fazer o seguinte para mim então. Você vai pegar o color. Não, aí a gente precisa fazer o seguinte. O que ele vai retornar para a gente? Ele vai retornar uma cor nova, correto? Então a gente precisa criar essa variável dessa cor nova. Então a gente vai falar o seguinte, que a new color vai ser... aí a gente coloca 2 pontos, né, que é o jeito que a sintaxe aqui, né, não é igual no JavaScript, que é igual, aqui é 2 pontos, tá? Então a gente vai falar que a nossa new color, ela vai ser a cor atual que vai entrar, só que como a gente quer ela lighting, então a gente vai falar que a new color é lighting. Então a gente vai usar a função aqui lighting, certo? E a gente vai falar então que vai ser a cor que vai entrar e ela vai clarear 10%. Beleza. E aí o que a gente tem que fazer? Fazer o return. O return a gente faz do mesmo jeito, @return. Tudo aqui no SAS, ou praticamente quase tudo, tá? Começa com um arroba, para ele identificar que a gente está usando uma propriedade do SAS, tá? E a gente vai retornar então o quê? New color. Recapitulando então, o que a gente fez? A gente está criando uma função que vai receber um tipo de cor, ou tipo de modificação, né? A gente está falando change color, e a cor que vai ser modificada. E aqui dentro então a gente está verificando se o tipo da modificação, se a gente quer que ela clareia, então a gente criou um tipo, se for igual a light, faça o que tiver aqui dentro e retorne uma nova cor, beleza? Aí a gente pode fazer aqui também um else if. Eu só vou copiar tudo que está aqui em cima, tá? E vou colocar aqui, ó, else if, tá? E agora eu vou falar se for dark. Eu vou escrever dark, não darken, tá? Porque darken é o nome da propriedade que a gente vai usar aqui. E aí vai ser praticamente a mesma coisa, darken, tá? E aí aqui a gente vai escurecer 30% ao invés de 10%, beleza? Eu posso fazer mais um else if, que é o complement, tá? Else if. Na verdade eu posso copiar tudo de novo aqui, ó. Beleza. Deixa eu deletar aqui, só para ir mais rápido. Else if. Comp. Eu vou chamar só de comp, tá? Para não escrever complement. E aí aqui a gente faz a mesma coisa, complement, né? A propriedade. E o complement a gente tem só um argumento, né? Então não precisa da porcentagem lá. E vai retornar new color também. E por último, tá? Que é o else final. Se não for nada disso, se não estiver passando nada, tá? Retorna só... a gente vai falar que new color é só igual à mesma cor que entrou, tá? Então a gente vai falar new color é igual a color, ou seja, não vai alterar nada na cor. Basicamente não serve para quase coisa nenhuma isso aqui, né? Porque a gente só vai usar o change color se a gente quiser mudar a cor, mas a gente tem que fazer aqui o else final, então vamos só fazer isso aqui. New color é igual à mesma cor que entrou e retorna então new color, fechou? E aí a gente tem a nossa função aqui pronta então de change color. E como que a gente faz para usar ela? Bom, se a gente observar, a gente precisa definir o tipo e receber uma cor, certo? E onde que é o lugar mais apropriado para a gente usar ela? No nosso mixin, se a gente utilizasse ela aqui, ó, no BG Color, a gente estaria falando que sempre o nosso mixin, ou sempre que a gente criar um card, a gente teria que falar se ele é light, se ele é dark ou se ele é comp. E na verdade podem acontecer momentos, né? Podem acontecer situações onde a gente não quer que ele seja clareado ou escurecido ou nada. A gente quer passar só a cor mesmo que a gente quer, certo? Então, o lugar mais apropriado para a gente passar o lighting e o dark é onde a cor é passada. Porque se a gente quiser modificar, então, por exemplo, eu poderia
criar aqui agora um card lighting, por exemplo. Ou eu posso simplesmente falar que no meu estado hover eu vou alterar essa cor. Ou ainda eu posso passar, se for no hover, aí sim a gente poderia passar aqui direto no nosso mixin, tá? Porque ficaria mais fácil da gente determinar isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar primeiro aqui para te mostrar como funcionaria aqui no Card Positive, tá? E depois eu vou passar no Mixin, porque a gente pode sim usar nas duas condições. Para usar aqui ó, no Card Positive, a gente pode fazer uma coisa que é concatenar funções, tá? Na verdade o Mixin ele é quase como se fosse uma função, tá? Ele funciona como se fosse uma função, porque ele recebe argumentos e tudo mais. E a gente pode passar aqui, ó, tá? Então eu posso falar assim, ó, change color, tá? E aí eu vou falar então que o primeiro argumento que a gente recebe é o type e o segundo é color. Então olha só, eu estou passando change color dentro de card, tá? E o card, ele recebe a primeira argumento dele, ó, aqui é o nosso card, uma cor, o background color, tá? Só que aí a gente vai passar a cor modificada pelo nosso change color. Então, o primeiro argumento é type. Se eu passar aqui que eu quero dark, tá? E a gente pode passar só a palavra assim mesmo, sem aspas, sem nada. É tranquilo aqui dentro do Sass, pela sintaxe dele, tá? Então, eu quero que ele fique dark. E a cor que ele vai modificar dark é essa aqui, né? Que é o verde que a gente escolheu desde o início. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar primeiro no change color, vai executar tudo que está aqui na nossa função de change color, especificamente o dark, porque é o que a gente escolheu, e aí ele vai passar essa cor então como primeiro argumento aqui de card, tá? Então vamos ver se funcionou. Vou salvar aqui agora, vou voltar lá e alguma coisa deu errado. Não deu erro aqui. Dark, tarará, tarará. New color, dark. Aqui ó, darken. Aí não vai funcionar mesmo, né? É darken. Ops. Tem que tirar esse R daqui, ó, que é darken. Agora sim deve ter funcionado. Vamos ver. Isso, beleza. Então o nosso card ficou mais escuro, tranquilo? Então esse é um jeito que a gente poderia utilizar a nossa função que a gente acabou de criar. O outro jeito, como eu acabei de comentar, é o seguinte. Eu vou tirar ela daqui agora, tá? E vou fazer no estado hover do nosso mixing, tá? Então eu poderia vir aqui no nosso mixing do card e aí eu vou fazer um estado hover para ele. E eu vou falar que toda vez que um card desse aqui tiver no hover, que alguém colocar o cursor em cima, tá? Eu posso falar aqui então hover. E aí eu vou falar que o background color, vou copiar a linha daqui de cima, ó, tá? Eu vou falar que o background color, independente da cor que está sendo, se é o tom lá de verde ou de avermelhado e tal, tá? Eu vou fazer um change color no hover. Change color. E aí eu posso então passar o tipo do que eu quero, que é o nosso primeiro argumento que a gente definiu lá na nossa função, né? Então o tipo aqui agora eu vou passar o lighting, só para ficar diferente do exemplo que a gente acabou de fazer com o dark. Na verdade é light, né? Não é lighting. Então vai ser light e a cor que vai ser modificada é qualquer cor que estiver entrando aqui dentro do nosso mixing do card, que no caso um é verde e o outro é rosa. Vamos ver se funcionou. Eu vou só colocar um transition aqui para ficar suave quando a gente fizer o hover, tá? Transition all 0.2s easy out. Eu tenho esses ticks que às vezes eu preciso fazer, colocar uma propriedade só para te dar um exemplo. Na verdade nem precisava, mas vai ficar suave agora na hora que a gente colocar o hover, tá? Vamos lá ver? Beleza, então esse aqui é o card normal e se funcionou ali no mixing, né, o hover que a gente acabou de fazer, na hora que eu colocar o mouse em cima vai ficar mais claro. Bora ver? E ficou, dá pra ver aí, eu não sei se dá pra ver no monitor, deixa eu aumentar aqui o quanto vai ficar mais claro no lighting, tá? Eu vou colocar 15, vai. Vamos voltar lá agora. E agora sim, acho que dá para ver mais nítido, né? Que tá ficando mais claro, beleza? Bom, então é isso, essas são as funções, tá? Só recapitulando, a gente tem várias funções nativas aqui do Sass, que aí vai depender muito da situação, de alguma situação específica em que você precise usar isso ou aquilo, e é difícil prever. Geralmente é só no dia a dia mesmo, quando a gente está desenvolvendo ali, que aí fala, nossa, eu precisava calcular isso aqui, seria maravilhoso se desse para calcular isso aqui dinamicamente. Aí você vem aqui no Sass e às vezes você acha uma função que encaixa, tá? Então tem essas funções aqui, o site aqui, ó, cheatography.com,
E aí tem uma URL aqui bem grande que acho que se você pausar o vídeo aí dá para você ver, tá? Eu vou tentar deixar aqui nos comentários da aula também o link. E depois a gente tem as funções, digamos, normais mesmo do Sass que a gente pode criar, que a gente fez a nossa change color baseada então aqui na própria documentação e tal. E a gente acabou usando if else, que é o assunto da próxima aula, são as condicionais, né? Mas é isso então, bora ver if else na próxima aula. Talvez seja uma aula muitíssimo curta, então te vejo na próxima aula. Valeu!